Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Web TV do programa podcast Foco na Gestão. É um prazer e uma satisfação mais uma vez estar aqui nesse programa, trazendo novidades para você, trazendo ideias, trazendo coisas que vão te ajudar no seu dia a dia acerca da gestão da sua empresa, porque afinal de contas, este é o propósito desse podcast Foco na Gestão. E hoje é um dia especial. Estamos aqui recebendo um amigo próximo, amigo da contabilidade, um contador. E eu queria já, Marcelo, dar as boas-vindas a você. Seja bem-vindo ao podcast Foco na Gestão. Muito obrigado por atender o meu convite. Não o meu, mas da entidade em si. Você sempre disponível, sempre solícito, sempre contribuindo com a classe. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar um pouco aqui com você e com os nossos ouvintes, né, e telespectadores, nós podemos chamar de telespectadores. Como é que fala a pessoa que assiste podcast? Já tem um termo para ele? Boa pergunta. Pode telespectador. Então já entra podendo, Vamos inventar a palavra agora pro vocabulário, né? Tá certo. O Marcelo é empresário contábil, consultor de empresas, professor de MBA, escritor de livros. Como que chama o seu livro? O Capo da Máfia. Capo da Máfia. Diretor aqui do Sescom também. Roqueiro. Ei, Marcelo, hein? Você precisa deixar esse cabelo crescer um pouco mais, hein? Conselheiro de várias entidades de classe, entidades filantrópicas e também mentor de empresas contábeis. Ou seja, tem um currículo muito vasto e com certeza teremos um bate-papo aqui muito agradável hoje, Marcelo, com todo o seu conhecimento, com toda a sua experiência. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, para mim é uma honra. A gente queria falar, Marcelo, um pouquinho hoje, queria não, né? A gente quer falar, né? Sobre qualidade. E eu entendo que a qualidade, ela faz parte da nossa vida, em todas as coisas. Por exemplo, você está sentado... Opa, batendo aqui. Você está sentado numa cadeira. Tá boa a cadeira? Aqui está. Tem qualidade essa cadeira? Essa tem. Que bom. Estamos aqui fazendo esse podcast. Então, quer dizer, o som das pessoas que vão ouvir, o vídeo das pessoas que vão ver, também tem que ter qualidade. Porque se não tiver qualidade, as pessoas não vão querer ver, não vão querer ouvir. Essa água que você está tomando, está geladinha, fresquinha, está no ponto. Ou seja, tem qualidade. Então, quando a gente traz esse tema qualidade, é um assunto extremamente vasto. E tem uma frase hoje que eu escuto muito das pessoas, que elas dizem assim, eu estou em busca de qualidade de vida. Dá para discutir muita coisa o que significa essa qualidade de vida, né? As pessoas hoje estão aí, uma das coisas que é qualidade de vida para elas é uma internet boa. Se a internet não for boa, o computador apanha, o celular apanha, até o cachorrinho, coitadinho, se bobear, apanha, né? Porque a internet não está boa. E aí, Marcelo, dentro desse contexto que a qualidade faz parte da nossa vida e que os consumidores, sejam de produtos e, no nosso caso, como empresários de contabilidade, os consumidores de serviço. O que a gente pode falar para os nossos colegas com relação a essas qualidades e o que ele pode estar fazendo? Enfim, vamos conversar. Fique à vontade, Marcelo. Traga para nós as suas experiências. Eu sei que você é dono de uma empresa. Posso falar o nome da empresa? Pode. Da Atlas, uma empresa que fica em Limeira, que é referência para o mercado contábil. Digo por mim mesmo, porque eu também acompanho a sua empresa, já estive lá, e de fato é uma empresa espetacular. Então, ajude-nos. Como vocês chegaram na Atlas, nessa qualidade que eu sei que vocês têm lá. Ajuda nossos amigos aqui, Marcelo. Olha, a qualidade, ela teve um grande impacto quando ocorreu a Segunda Guerra Mundial. Porque você já tinha os produtos seriados e nos momentos em que a Alemanha bombardeava toda a Inglaterra, né, com os aviões, um dos focos eram as fábricas, né? Então, fábricas de aviões, os estaleiros de capacete, armamentos. E eles tiveram que levar os engenheiros e as pessoas de produção para outros países, Canadá, Austrália, Estados Unidos, para que pudessem fazer ali os armamentos, os equipamentos para poder, né, combater a Alemanha.
E mesmo falando o mesmo idioma, eles não conseguiam manter a mesma qualidade. Então, alguns anos depois, é instituído, salvo engano, em Genebra, uma instituição onde se discute o padrão de qualidade. E viram que isso traria um grande impacto para o consumidor, para que você garanta que aquele sapato, o paletó, como você falou de diversas coisas do computador, tem o padrão de qualidade. Então, são mais de 100 países que estudam isso, né? E acabou isso convertendo na norma ISO 9000, né? E outras normas também de ISO, né? Com foco na evolução e a garantia da qualidade do produto. E o que acontece? Você tem métodos para isso. E o sistema de gestão é um método que garante. Significa que você não erra? Não é isso. Significa que você tem um sistema para corrigir rapidamente aquele defeito que, por algum motivo, o seu serviço, o seu produto teve na sua linha, e você não cometer novamente o mesmo erro. E as empresas de contabilidade, a gente sabe que o sistema tributário é muito complexo, o sistema trabalhista é muito complexo, a própria norma contábil ela é complexa. Então, as empresas começaram a utilizar do sistema de gestão para garantir a sua qualidade. Porque não é você apenas fazer a entrega com a qualidade e que o consumidor ou o seu cliente necessita ou que você para que você foi contratado. É fazer isso com eficiência. Então, não adianta eu fazer uma apuração de um determinado tributo e eu não conseguir garantir a minha margem. Porque quando uma empresa tem problemas na saúde financeira dela, ela impacta nos seus profissionais, ela impacta no pagamento de impostos, ela impacta nos próprios clientes e impacta na vida de todo mundo. Ela é um sistema social muito importante. Então, as empresas começaram a buscar. Na Atlas, a gente fez esse trabalho a partir de 2005 e nós fomos certificados em 2006, porque nós tínhamos, naquela época, 35 pessoas e a gente não tinha padrão. Então, cada pessoa guardava da sua forma, cada pessoa anotava as particularidades do seu cliente, cada pessoa tinha a sua maneira de fazer, que ela aprendeu em outro local ou desenvolveu lá dentro mesmo. Isso não era compartilhado. A partir do momento que nós colocamos isso, o ganho de produtividade foi excelente, porque você começa a trabalhar com as pessoas e olhar e monitorar toda a execução do trabalho, desde o recebimento das informações, os controles das legislações que impactam. Se você tem tecnologia para você acelerar o processo, para garantir a segurança do processo. Então, são diversos pontos ali que você coloca, que você insere, que você aprende a garantir a qualidade para o cliente. E isso traz, lógico, um sucesso maior daquilo que você está fazendo. O seu profissional, ele com certeza trabalha com menor impacto, ele faz menores esforços e ele tem condições de aprender outras coisas, que eu acho que é essa que é a grande sacada do negócio, né? Então, não é fazer sempre a mesma coisa e bem feito. É fazer bem feito aquilo que você está fazendo com menor esforço e dentro do roadmap de oportunidades, o que você vai acessar e o que o seu profissional pode desenvolver para trazer dentro do seu portfólio outras soluções para que a sua empresa seja mais competitiva. E ele também tem uma condição melhor, tanto do processo de aprendizado, da sua satisfação e a sua remuneração. Então você trouxe aí, ó, que interessante, a qualidade dentro do negócio, dentro da sua empresa, e a gente também tem a qualidade que é aquela percepção do consumidor, que nem você falou, não basta só entregar a obrigação, a guia do imposto lá para o consumidor final, para o nosso cliente fazer o pagamento. Isso, na verdade, começou antes. Começou já dentro do seu negócio. Porque tem pessoas que olham e falam, eu entreguei dentro do prazo. Eu entreguei dentro do combinado. Tá bem, o cliente está satisfeito? Aparentemente sim. Porque ele recebeu dentro do prazo, vai fazer os pagamentos, mas bem legal que você colocou
para os nossos colegas observarem é o seguinte, amigão, você está olhando só para fora. Você tem que olhar para dentro também, primeiramente. Exatamente para ter isso tudo que você falou, ganho de produtividade, escala, melhorias no processo e as outras oportunidades que vão surgir ao longo desse processo. E esse processo foi longo, Marcelo, para vocês colocarem tudo isso dentro da empresa? A equipe foi muito impactada, eles entenderam, aceitaram? Como é que foi esse processo? Olha, na época eu não conhecia nenhuma empresa de contabilidade que tinha implantado. Você certificou a ISO, né? Isso, 2006. Tá. Depois eu vim a descobrir algumas empresas que tinham antes da Atas, mas naquela época a gente não conhecia. E também nós não tínhamos consultor com essa experiência, que era para eles entenderem o negócio, contabilidade, né, uma empresa de contabilidade, também era um processo de aprendizado. Eu tive muita resistência, eu tive que dispensar os meus 3 gestores, contábil, fiscal e a pessoa que processava a folha de pagamento. Porque eles simplesmente não acreditavam, eles achavam que isso era para empresa grande, isso não tinha necessidade, diversos motivos, né? As pessoas que ficaram ali foram que aproveitaram, né, dessa resistência das pessoas, né, que ali estavam. O que eu sabia era o seguinte, a empresa não tinha condições de crescer mais se nós não fizéssemos isso, porque nós já tínhamos uma carteira considerável de cliente, um número de pessoas bastante grande, o volume de problemas era imenso. Quanto mais a gente crescia, mais problemas a gente tinha. Então tem que trazer um método, e é um método consagrado, é um método que existe no mercado, e era a forma que a gente encontrou de melhorar tudo isso. E tem um ponto que a gente precisa levar em consideração, que é o seguinte: a cocriação de um processo de qualidade, quando você consegue fazer isso com a equipe, o aproveitamento é muito grande. Não é só o ganho do processo em si e a garantia da qualidade, mas a satisfação do profissional também. Porque, assim, se você tem um ambiente de muita instabilidade, e é o que ocorria, porque toda hora tinha problema, você tem um nível de desgaste muito maior. E aí você tinha problemas de turnover também, porque as pessoas falavam, tá, eu entrei no escritório, o escritório está crescendo, mas, cara, que é uma loucura. Né? Tô ficando louco aqui. Exatamente. Então, quero qualidade de vida. Exatamente. É o comentário que você fez no início. Quando você consegue instituir esse tipo de trabalho, você diminui demais essa variação. E você tem o grande fator de as pessoas debaterem sobre a qualidade. Então, tudo isso vai impactar na qualidade de vida delas. Então, por exemplo, você falou em entrega no prazo. Para nós, são 48 horas. Qualquer declaração, qualquer imposto que vença, são 48 horas de antecedência. Essa é a meta. Então, só que lógico que nós começamos com essa meta. Quando a gente tirou a fotografia, tinha lá 40%, 50% a gente entregava em 48 horas, o resto eram as últimas 48 horas. Eram os 48 segundos faltando. E aí você começa assim, tá, e se faltar internet? E se faltar... Se der problema no software da Receita Federal? E se... O colaborador não conseguir vir para o trabalho? Exato. Então, como é que você garante a entrega? Então, você começa a fazer a rastreabilidade. Entender os requisitos que você precisa para fazer a sua atividade. Porque o serviço você não estoca. Né? Se você recebeu a informação, você consegue fazer. Se você não recebeu a informação, você não consegue fazer. Se você recebe de última hora, você vai ter pouco tempo para fazer. Então, para garantir essa qualidade para o cliente que é um dos fornecedores da informação, ele precisa também fazer a parte dele. Então, aí você começa a criar matriz de responsabilidades. Dentro da sua contratação do cliente, você já coloca o seu pré-requisito. Então, tudo isso vai mudando a postura com que você faz as coisas e o que é aceitável e o que não é mais aceitável. Porque para você garantir esses 48 horas, a outra ponta também tá no processo. Exatamente. Que é onde é ele que gera informação e encaminha para a empresa, para a contabilidade processar. Eu gostei que você falou, rapaz, não estoca o serviço. Você não tem como, né? Eu pensei que dava pra estocar, cara. Porque tem gente que estoca até o vento, não dá. Eu não podia perder essa piada. Então,
E aí a ponta, e aí você interferiu também, envolveu o seu cliente na outra ponta. Exato. Para que a informação também chegasse num padrão, para que você, como conseguisse executar dentro desses prazos. Quando você, o seu profissional começa a trabalhar com isso e entende, e vira DNA da empresa, que eu acho que esse é o grande, o grande ponto positivo, você observa a estrutura do cliente e você percebe várias falhas, porque você aprendeu a enxergar com a visão de processo. Então você percebe falhas no processo do cliente. Então você começa a interferir lá também. E para ele tem o mesmo problema. Ele tem um profissional que está desgastado, ele tem um profissional que tem um monte de instabilidade e a gente ensina ele como não ter essa estabilidade. Para ele não ter essa instabilidade, ele também precisa entender os requisitos que ele precisa fazer do trabalho dele. Então aí são aplicações de software, de metodologias e outras coisas. E aí você consegue garantir, né, que mesmo com toda a complexidade tributária, trabalhista e contábil que nós temos, a gente consegue determinar tempo, nós conseguimos determinar padrões de qualidade, fazer com que o funcionário saia de férias, que não tem que ficar fazendo hora extra no final da semana e tudo isso, né? Você realmente impacta na vida das pessoas, na qualidade de vida das pessoas. E também você tem o trabalho de boca a boca, porque as pessoas começam a comentar, né? Você tem um antes de trabalhar com a Atas e depois que você começou a trabalhar com a Atas. A gente ouve muito isso, né? Inclusive vários funcionários e clientes que acabam indicando a gente quando ele sai dali. Porque ele volta num outro ambiente que já não tem, está instável, ele fala, eu preciso de ajuda para estabilizar isso. E isso faz um processo bastante interessante. E aí, Toruel, tem o grande desafio não é só você padronizar, você tem que melhorar. E o grande ponto a partir daí, qual é a inovação que você vai apostar? Porque não adianta você fazer só melhor aquilo que você faz. Você faz melhor aquilo que você faz e você observa quais são as necessidades do seu cliente. E aí você começa a abrir portfólios de novas soluções para o seu cliente. Então a fidelização aumenta. O grande desafio é fazer o trabalho, né? Todo mundo já ouviu falar dessa estratégia, que é a estratégia do Oceano Azul, onde você não tem competição por preço. Por quê? Não é você ser o melhor dos iguais. Você tem uma proposta única de trabalho que ela é incomparável. Então, nós dissemos isso na Atas, né, o tempo todo, que é o seguinte, a gente não tem concorrente. Quem que concorre com a Atas? O meu concorrente é o mindset do cliente, que tem o seu funcionário faz 20 anos que trabalha no financeiro, que o software dele faz 20 anos que foi implantado e não teve melhoria na área administrativa, e ele não sabe o que vai fazer com essa pessoa porque ele sempre fez dessa forma, mas ele sabe que ele precisa melhorar o nível de qualidade. E os controllers são outros que, de repente, eles podem se sentir ameaçados pelo volume de informações que nós prestamos. E, na verdade, a gente não quer o lugar dele, porque senão eu tenho que ter um controller em cada empresa. Então, como a gente traz a inteligência das informações, como é que eu trago indicadores que vão fazer muita diferença na gestão do cliente, se eu continuo fazendo a mesma coisa como rotina? Então, como que eu faço para diminuir o meu trabalho de rotina para ir na análise? E a análise chama-se ambiente do cliente. É um oceano de oportunidades. Tá. Olha que bacana, né? Você organizou a sua empresa, organizou o seu negócio, né? Trazendo benefícios para você, para os seus sócios, para a sua equipe. E isso gerou outras frentes. E hoje você leva tudo que você aplicou dentro da sua própria empresa, do seu próprio negócio, você leva e apresenta isso para o seu cliente e vende isso para ele como um serviço, como uma consultoria. E aí o seu cliente vai comprar esse serviço, vai pagar por essa consultoria, vai melhorar os processos dele, vai melhorar o negócio dele, e essa melhoria do negócio dele vai dar um impacto ainda maior no seu negócio, porque você vai ter menos problemas. Exatamente. Porque nós temos que entender que o nosso ambiente ele é uma consequência do ambiente do cliente. Se nós temos um cliente que é desorganizado, que não tem conhecimento do que está fazendo, né, ele vai ocupar o seu pessoal. Então, todas as dúvidas que eu tenho, se eu começo a
entrar em contato com o escritório, porque eu não sei. Você imagina o volume, quanto mais você cresce, mais problemas você vai ter. Então, o que você faz com o sistema de gestão da qualidade? Você faz a mensuração daquilo, das solicitações do cliente? Se você faz, e o seu time todo mês senta para conversar, eles vão entender o seguinte, olha, da curva ABC que nós temos aqui, as maiores dúvidas dos clientes diz respeito a tal assunto. Vamos fazer vídeo, nós vamos fazer treinamentos, o que nós vamos fazer para capacitar esses clientes para eles não entrarem em contato e pedir novamente essas solicitações. Então, você vai derrubando isso. Todas as vezes que o seu pessoal é interrompido para fazer algo, né? E lógico que tem coisas que são relevantes. Por exemplo, o cliente pode acontecer ele quer estudar uma nova linha de produto dele. Ele vai pedir isso para você vai parar para fazer esse trabalho. Isso é um ponto. Mas as dúvidas recorrentes não deveriam existir. Então, se você não entender que ele tem processo e capacitação também, ele utiliza toda a sua estrutura e a sua estrutura passa a não ser eficiente, porque ela vai gastar muito mais horas para fazer o mesmo processo de entrega do que quando você tem o cliente também qualificado que vai resolver os seus problemas e vai trazer para você realmente algo que seja muito relevante para a empresa dele. Né? Então, essa que é a mudança. E aí você gasta a sua energia naquilo que é relevante. Exato. E com consultoria, né? E com consultoria. E aí eu entendo que o cliente dá valor a isso. Porque a gente tá brincando aqui da cadeira, da internet, enfim, das coisas. E normalmente um produto bom custa mais caro do que um produto médio. A mesma coisa é um serviço. Um serviço especializado custa muito mais caro do que um serviço feito de qualquer forma, vamos dizer assim. E aí a qualidade vai impactar também, você falou uma frase agora há pouco aí, com relação às condições da empresa, se ele tem caixa, se ele tem recurso. Então, quando você também melhora a sua qualidade, você tem condições também de levar isso para os seus honorários. Com certeza. Uma das coisas que aconteceu, que para nós era um paradigma, é que a gente achava que a gente tinha que atender todo mundo. Então, se o cliente não tem perfil, porque você tem o cliente que é empreendedor, você tem o cliente que é empresário e você tem o cliente que é aventureiro. O aventureiro, a gente não quer ele. É o cara que ele acha que ele vai fazer tudo errado e vai dar certo. E tem você lá como um seguro de vida dele. Se acontecer alguma coisa, eu vou lá para o Dr. Wells e vou falar que o problema foi dele porque aconteceu. Não tem a mínima condição. Então é o seguinte, o aventureiro, ele tem que trabalhar com contadores aventureiros, né? Que não é o nosso caso. Então começa da seguinte forma, né? Esses dias a gente recebeu uma indicação de um outro escritório, inclusive, de outra cidade, que a empresa estava indo para o lucro real. A primeira pergunta que o meu sócio fez para ele foi o seguinte: você registra todas as suas vendas e compras? Ele falou, não. Você está disposto a fazer isso? E ele também não tinha software. Você está disposto a fazer investimento em tecnologia? Ele olhou, pensou, mas não dá para fazer sem? Falei, cara, essa é a condição mínima para a gente começar a conversar. Se você não fizer essas duas coisas, tudo bem, aonde você está, não tem problema. A gente te ajuda a implantar o software, a gente faz um estudo tributário para mostrar o impacto disso, porque muitas vezes a visão é financeira e não econômica, então o cara olha o quanto ele não vai pagar, mas não olha os créditos dos impostos, né? A empresa está girando com prejuízo, como ele não tem controle, ele não sabe quanto tempo cada peça ficou dentro do seu estoque, ele não sabe medir o nível de inflação que ele tem dentro do seu estoque, ele não sabe o preço de venda dele, ele copia o mercado. Quer dizer, é um aventureiro. Ele quer empreender, tem energia para isso, não tem conhecimento para isso e acha que o imposto vai resolver a vida dele. É um cara que a vida inteira vai ficar enrolado. A gente sabe como é que é isso. E nesse caso era uma migração do lucro real por conta que estourou o limite? Ou... por conta que estourou o limite. Aí o escritório não fazia lucro real. E aí o seguinte, ele não... Na verdade, ele falou, não, eu acho que eu não preciso preencher esses pré-requisitos e foi procurar outro escritório. Então, mas assim, se eu trouxer uma empresa dessa para o meu ambiente, o que vai acontecer? Eu não sei medir quantas horas eu vou gastar para fazer algo que eu sei que não vai fechar.
Porque a conta bancária dele está pagando e recebendo coisas que não estão registradas. Qual que é a mágica que você vai fazer na contabilidade para ele? E se tiver uma fiscalização, ele vai chegar para você e falar, mas você que fez a contabilidade desse saldo do caixa aqui, é você que fez. Como se você tivesse construído algo para ele que não fosse consequência do que ele está fazendo. A pergunta é, quem quer assinar esse balanço? Tem cara que quer assinar, então assina ele, né? Mas é muito melhor trabalhar para empresas que querem, né, que tem um outro tipo de perfil. Ele está interessado, sim, nos indicadores de gestão que a gente apresenta. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente acabou trabalhando para uma rede de magazine, a gente colocou fizemos todo o trabalho tributário dela. Tinha um monte de empresas no Simples, paramos com tudo isso. Fizemos uma empresa com suas filiais, uma central de compras que ele não tinha. Então, cada loja comprava do seu jeito. Ele tinha lá 10 celulares aqui, estava faltando 10 na outra loja, e o cara estava comprando lá 10 celulares na outra loja. Organizamos todo o estoque dele. A partir desse momento, ele teve um central de compras, ele começou a entender a curva ABC de vendas dele. Nós fizemos para ele a margem de contribuição de produto a produto. Então, o marketing dele, que fazia cópia, literalmente, olha, o que está vendendo naquele magazine, o que está vendendo, a gente tem que vender também, passou a fazer um marketing em cima da margem de contribuição que ele tinha. E aí, com isso, a gente sabia o sistema de pagamento e recebimento. Então, eu tinha produto por produto, quanto aquele determinado produto trazia de caixa, ou ele tinha que buscar no mercado financiamento para aquele tipo de compra. Então, a partir daí, ele consegue desenvolver novos fornecedores, fazer novas negociações. E nós conseguimos diminuir o impacto do custo financeiro dele de forma muito, muito precisa. Porque nós tínhamos todas as informações. Se você não tem registro com nota fiscal, se você não tem registro financeiro para isso, como é que a gente consegue fazer esse trabalho? Aí, de novo, o problema dessa empresa não era o imposto. Era informação. Ele saiu de 20 lojas e hoje tem 70 lojas. É essa a diferença que foi feita, por exemplo, para esse tipo de cliente. Então, o trabalho que você fez na sua empresa, de qualidade, de ajustes, de processos e de especificações que você colocou dentro da sua empresa e de capacitação do seu time, das suas pessoas, te possibilita você hoje, dentro do mercado, fazer esse tipo de prestação de serviço. Que é raro, né, Marcelo? A gente conhece bem o mercado também, e são poucas as empresas que têm estrutura e que conseguem prestar um serviço desse tipo que você está comentando aqui, que você fez com o cliente, de chegar produto a produto e tudo mais. Então, você tem um time lá específico hoje só de consultores que faz esse tipo de negócio. Mas você conhece bem o nosso mercado. Nosso mercado é de pequenas empresas, de escritórios que têm 2 sócios, que têm 10, 15 colaboradores. Para esses colegas nossos, como que ele começa, o que ele precisa fazer? Dá para a gente assim um passo a passo para esse pequeno empresário? O que ele precisa começar a fazer para estruturar? Talvez ele não tenha visão e não enxerga a necessidade de ter uma ISO 9000, tudo bem. A gente tem um programa aqui no SESCOM, no PQC, que é o Programa de Qualificação e Excelência Contínua, que ajuda demais os empresários contabilidade. Então, você, colega empresário, fica a dica aí para você, ó, Programa de Qualidade e Excelência Contínua do SESCOM São Paulo, hein? Tá? Procura lá no site do SESCOM, sescom.sp.org.br e se inscreve e faça os cursos. Dá umas dicas aí, Marcelo, para esses nossos colegas. Eu acho que a primeira coisa é ele acreditar na contabilidade. O contador, quando teve a época da inflação, a gente sabia disso, nós chegamos a ter uma moeda virtual, né? A gente fazia todos os cálculos, convertia em URV, você lembra? No dia do pagamento tinha que pagar. Então a contabilidade, naquele momento, perdeu toda a sua característica, porque o balanço, ele era irreal. Né? Um mês depois era 80% a desvalorização, e não necessariamente todos os produtos tinham a mesma valorização ou não. Então, os contadores começaram a entregar os impostos. O importante era converter no dia e entregar e desaprender a trabalhar com contabilidade. O que eu estou falando que nós fizemos, tudo está baseado dentro da contabilidade. O estoque está lá. O custo financeiro dele está lá. O giro de estoque dele está lá.
Então é você pegar a contabilidade e fazer realmente as análises necessárias que impactam na vida do seu cliente. E aí ele vai falar, poxa, mas o meu cliente não quer. Pois é, esse cliente também não entendia. Então, a partir do momento que nós começamos a fazer os estudos e demonstrar para ele, ele começou a apostar. E ele percebeu que a coisa mais importante é que ele tem um balanço. É fácil a gente entender. O sistema financeiro do mundo está baseado na contabilidade. Se não tiver contabilidade, não tem bolsa de valores. Não, a contabilidade é um espetáculo, né? O negócio é lindo demais. Eu também sou apaixonado pela contabilidade. Mas antes desse colega nosso chegar lá na contabilidade, eu entendo que ele tem que fazer a lição dentro da casa dele primeiro. Você comentou do balanço, que é a questão do foco no cliente lá, que está dentro da qualidade. Mas para ele chegar nesse nível, a estrutura interna dele, que nem você falou, medir as coisas. Tem que medir, não tem que medir? O que você falou o que o cliente faz, qual a recorrência de consulta do assunto X. Ah, ICMS ST, isso é uma coisa que enche o saco toda hora. Diferença de alíquota para pagar. E que eu vou vender para Manaus, estou vendendo para não sei aonde. E a outra ponta lá, o cliente, a peça que está lá emitindo a nota, não sabe fazer pesquisa, não sabe consultar, não sabe ver a legislação. E aí demanda do escritório fazer. Eu sei porque eu passo por isso. Entendeu? Então, para nós, assim, empresários, a lição começa primeiro, acho que dentro da nossa própria casa, antes de chegar no cliente. O que eu tenho que fazer lá na minha empresa? Medir as coisas, como que eu faço isso? Então, quando você estabelece o que você vai entregar, que é o que eu estou dizendo, então, quando eu quero colocar essa contabilidade, eu faço a engenharia reversa. Qual é o pré-requisito que eu preciso para entregar essa contabilidade? Então, começa assim, o meu cliente não manda informação. Ué, se ele mandar informação, você não vai conseguir entregar a contabilidade. Sim. Concorda? Como é que a gente conversa com o cliente para demonstrar para ele da importância dele ter essas informações? E aí você vai olhar tudo que você faz. E aí é o trabalho de evangelização, literalmente, né? É você conversar com ele, apresentar alguns estudos para mostrar para ele, olha, se você entregar essa documentação para mim, eu consigo entregar essas informações para você que são relevantes. Então, a partir do momento que você consegue convencer ele, ele vai mandar as informações. Aí você vai entender o seguinte, qual é o meu esforço? Quais profissionais precisam trabalhar nessa informação e quanto vai custar? Então, se você não tem um apontamento para você saber, você não sabe a sua margem. E aí você, a partir do momento que você faz um mapeamento, né? O que é um mapeamento de processo? Você pega as atividades, né? São umas atividades atrás da outra, um conjunto de atividades que você vai mapear. Quando você faz o desenho, muita gente fala assim, cara, então tem que mapear processo? Tem. E daí? Bom, agora você vai fazer qual é a melhoria. Se eu tenho 10 passos, como é que eu faço em 2 passos? Eu tenho tecnologia para colocar aqui? Eu tenho automação? Eu tenho mudança de prazos para acordar com o cliente, para receber as informações e não acumular tudo num momento só? Eu preciso receber realmente a informação financeira no dia primeiro só? Ou ele pode me mandar semanalmente, ele pode me mandar diariamente? Como é que eu faço para equilibrar? E, de novo, o ambiente precisa, toda vez que eu tenho uma variedade muito grande, uma variação muito grande no ambiente de trabalho, significa que tem problema de processo. Se esse cliente me manda todos os dias, me manda toda semana, dependendo do volume, você concorda que eu consigo estabilizar as informações? E aí eu não preciso, literalmente, receber todas as informações num dia só? Então, quem é que está olhando esse mecanismo que a gente fala, né, de atividades que são diversas, uma após a outra, para identificar quais são as melhorias que você vai implantar para você garantir aquela contabilidade que você está dizendo? Então, apontamento, processo, nível de qualidade, de tecnologia que você tem, tudo isso vai influenciar. Né? Você comentou de diversos produtos. Vocês imaginam um automóvel? Quantos conectores tem dentro de um automóvel? É um negócio complexo. Né? Você acha que dá para fazer manualmente o negócio daquele? Sem tecnologia? Quanto tempo demoraria para fazer qualquer carro aí que você pega o mais simples? Né? Exatamente. Então, assim, é só a gente olhar as grandes indústrias que a gente vai entender. Então, se eu não tiver uma aplicação de tecnologia de primeira dentro de um sistema tributário complexo, qual é o esforço que eu vou ter que fazer? E aí, o empresário contábil, aí você falou que precisa mudar a mentalidade. É entender o seguinte, eu não consigo combater o T-Rex da Receita Federal, que é o apelido do supercomputador, com um gatinho. Você tem que ter alguma coisa poderosa para combater esse negócio aí. Porque todos os dias eles estão
mudando as normas, tudo mais, e isso faz parte do nosso ambiente. Mas a pergunta é o seguinte: quem está olhando o nível de qualidade que você tem da aplicação dos seus recursos? Que é tecnologia, gestão de pessoas, né? Então, as pessoas que estão ali. E como é que você assegura isso? E, geralmente, o que está acontecendo com o chefe do departamento pessoal, chefe da contabilidade? Ele está fazendo um monte de tarefas. Termina o mês, ele começa a fazer a rotina da tarefa do mês seguinte. Termina o mês de novo, quem que está olhando o processo? Então, se você não tem análise, você não tem melhoria. E as pessoas acham que trabalhar é fazer tarefa. E acha que uma reunião de análise crítica para você olhar as oportunidades e diminuir riscos, assim, ele não está trabalhando. É o contrário. A gente tem vários mantras na Atas, mas um deles, né? O que eu falo é o seguinte: se todo mundo chegar na Atas, se tiver todo mundo atrás do computador, a Atas está perdendo. Porque não tem ninguém conversando com o cliente, não tem ninguém fazendo análise de como melhorar as coisas, não tem ninguém desenvolvendo novas soluções, está todo mundo fazendo tarefa. E a gente acha que isso é fazer trabalho. E é fácil a gente entender o nível de automação. Essa é a qualidade. Você sabe qual é o nível de automação de uma empresa, como é que a gente entende? Se o pessoal estiver digitando, é sinal que tem melhorias para fazer em tecnologia. Se estiver trabalhando com mouse, porque está analisando. A gente não deveria ter processamento. Se todas as informações já são eletrônicas, por que alguém está digitando alguma coisa? E de alguma forma foram processadas em outro lugar? Exatamente. Então, quem está olhando essa esteira que começa lá no ambiente do cliente, que começa nas normas, quem é que está controlando tudo isso? Para a gente entender o seguinte: eu garanto aquela qualidade que eu instituí a partir do momento que eu tenho meus pré-requisitos preenchidos. E para eu fazer isso, muitas vezes você tem que fazer o trabalho no ambiente do cliente, com o funcionário do cliente. Entender o nível de tecnologia que você aplica. E quem é que está analisando tudo isso? Agora, quando você tem um time fazendo isso e não só um gestor, aí você tem uma empresa poderosa que vai fazer diferença no mercado. Porque aí de novo, você trouxe para o DNA das pessoas. Eles batem o olho, eles enxergam o problema e estão trazendo a solução. Não é aquele negócio, estou com um problema aqui, ó, o que eu faço? Sabe o que eu faço? Sabe que eu disse para uma pessoa um dia, veio lá na minha sala fazer isso, tô com esse problema aqui. E falei para ela assim: quando você me traz um problema sem a solução, você faz parte do problema. Aí a pessoa parou, ficou me olhando assim, arregalou o olho, assustada. Como é que é? Eu faço parte do problema. Cadê? Você pensou numa solução? Você pensou numa alternativa? Traga já com o seu pensamento a solução. Olha, aconteceu o problema X e eu pensei aqui tem essa e essa opção, possibilidade de resolver isso. Agora você só me traz o problema, então você também faz parte dele. E você tem um ponto que eu acho que é uma outra mudança do mindset do empresário contábil. Ele precisa aprender a gostar de negócio. O empresário contábil gosta de contabilidade. Ele não entende que a contabilidade é para gerir um negócio. Então, o que ele faz? Ele simplesmente coloca a técnica dele, mas não faz análise do mercado, por exemplo, do cliente, para entender quais são os indicadores que ele vai extrair da contabilidade para aquele cliente que faz muita diferença para o negócio dele. Se nós aprendemos a gostar de negócio, os empresários contábeis entenderem isso, a gente melhora o PIB do Brasil. Porque as empresas precisam disso e não sabem. Nós aprendemos, nós temos as técnicas e nós não aplicamos. Não aplica. Nós fazemos tarefas. É muito pouco para cientista contábil. Porque lá a gente não fala contador, a gente fala cientista contábil. Ciências contábeis. Então vamos trazer para a gente o quão poderoso é as informações que a gente tem, o conhecimento que nós temos, e nós temos que aplicar no mercado. A gente melhora o ambiente de negócio do Brasil. Tem várias pesquisas que apontam que o problema do empresário brasileiro chama-se gestão. E tudo isso reflete na contabilidade. Está na nossa mão. Tudo termina lá. Tudo termina lá. E a contabilidade não é um depósito de lixo. Não é? Não. Onde vai tudo para a contabilidade. Exatamente. Não, ao contrário. Já foi, né? Acho que lá no passado, quem sabe, né? Na época dos guarda-livros, quem sabe. Hoje, com a quantidade de informação e como você consegue fazer um trabalho, a tecnologia aí ajudando. Essa questão hoje da inteligência artificial, que vem aí impactando, comendo pelas beiradas.
né? E aí a gente vê muitas vezes os colegas reclamando, porque eu não consigo cobrar, porque o honorário é baixo, porque isso, porque aquilo. E eu vi um colega falar uma vez, Marcelo, assim, olha, poxa, eu já vi muitas pessoas gastando 100, 200 mil reais num carro, mas ele não gasta isso na empresa dele. É isso. Ele não investe isso no negócio dele. Mas ele compra o carro dele. Então os valores estão invertidos. Ele compra casa na praia, né? Casa na praia, mas não investe no negócio. Olha, vocês conseguem entender que com a tecnologia que nós temos, a gente precisa aprender a mexer nisso. Ela não está pronta. Mas a gente vai conseguir fazer. Você imagina o seguinte. Vem uma empresa multinacional e quer se instalar na região da minha cidade. Eu conseguiria construir para ela. Onde você vai fazer? Olha, vai ser naquele local, tudo mais. Quais são os seus fornecedores? Quanto de peça você compra? Eu conseguiria fazer simulações de toda a linha de produção dele. Para ele entender o seguinte, quanto vai custar esse negócio? Qual é o preço de venda e se isso dá? Quanto vale um projeto da gente fazer esse desenho? Porque é o seguinte, a gente vê o metaverso, você imagina que você consegue construir uma empresa exatamente como ela vai ser, com os equipamentos que estão lá, com toda a sua sequência de atividades, e você simular toda a operação dessa pessoa. Ao invés de você investir 150 milhões, você vai me dar 1,5 milhão para eu fazer esse estudo para você. Você acha que ele paga ou não? Paga. Tenho certeza que paga. Então, isso vai sair da onde? Da contabilidade, do conhecimento que nós estamos dizendo, dos apontamentos. Então, da contabilidade, tudo se deriva as informações. Então, nós podemos ser, aí volta o cientista contábil, nós podemos oferecer muito mais para os clientes do que aquilo que a gente está fazendo. E não é só isso. E as empresas existentes? E se essa empresa tivesse numa outra região? E se ela comprar uma nova linha de produtos? Se ela quiser adquirir uma outra organização? Tudo isso dá para a gente fazer. Não é fazer o registro do passado apenas. É a simulação do futuro. Esse é o grande ponto. Então, nós podemos ser muito mais poderosos, né? E aí os seus honorários vão ser muito melhores, os meus e de todo mundo, se nós gostarmos de gestão, gostarmos de negócios, e isso muda toda a nossa classe, na verdade. Muda muita coisa, né? Entendi, Marcelo. Tudo começa exatamente com as informações, com esse negócio. Bom, deixa eu fazer uma pergunta, assim, para ajudar a ver se isso funciona ou não. Você faz pesquisa de satisfação com os seus clientes? Sim. Você faz o quê? O NPS? O NPS. NPS. Uhum. Eu tenho 2 pesquisas. A gente roda periodicamente o NPS para todos, mas todas as solicitações que que os funcionários dos clientes fazem, no término, a hora que ele recebe a informação, aparece lá para ele fazer uma votação se ele foi bem atendido ou não. Então, a operação, departamento pessoal, contabilidade, fiscal, todos eles... No dia a dia, isso já é natural. É natural. Daquela solicitação específica. Então, eu tenho aquilo que é recorrente, que é a pesquisa NPS uma vez a cada 6 meses, uma vez por ano, mas solicitações novas, todas elas são encaminhadas numa pesquisa de satisfação para saber qual foi o atendimento desse cliente. Qualquer nível de insatisfação, o pessoal da qualidade entra em contato no momento seguinte para identificar o que aconteceu e trazer para o processo o porquê que não teve uma nota satisfatória. Eu digo para você assim, olha, é 99,9%, 99,8%. A gente está lutando no 0, alguma coisa das novas solicitações, o nível de qualidade. É realmente bastante impactante. Agora, isso é o resultado de um processo que foi implantado desde 2006. Então, não era assim. E aí, quem que está fazendo análise para melhorar o nível de satisfação? Por que nós tivemos um atraso? Por que nós não respondemos a tempo? Por que nós mandamos errado? Por que nós não entendemos o cliente? Enfim, tem várias situações aí. Tem gente que não sabe nem porque o cliente foi embora. Pois é. Ele não tem a capacidade de ir lá, mas por que, cliente, você quer ir embora? O que aconteceu? Eu já tive essa experiência, né, bem interessante, do cliente mandar lá aquela famosa cartinha, né, de despedida. E eu liguei para ele, mas por que você está fazendo isso? Eu quero ir na empresa, eu quero saber o que está acontecendo. Para eu corrigir meu processo. Onde eu falei com você? Porque se eu falei com você, eu posso estar falando com outros. Na mesma situação.
E eu estive lá com ele e tal, e a gente conversou, e ele reclamou do prazo da entrega, do balanço, do balancete mensal que a gente fazia. Eu falei, não, tudo bem, eu estou falando no prazo, eu concordo. Mas eu também não estou recebendo a informação no prazo que a gente acordou. Aí ele parou, porque era o gerente financeiro que cuidava disso e que não falou da parte dele que não cumpriu o prazo, mas falou da minha parte, que eu não estava cumprindo o prazo. E assim, fui lá e reverti esse negócio. Falei, não, peraí. Se você garantir para mim a entrega, eu garanto também para você. Você está falhando comigo, por tabela eu acabo falhando. E onde a gente errou? De não estar vendo isso, de não estar fazendo um trabalho em cima disso, que era o combinado. E aí tem a gestão que a gente fala, né? Muitas vezes a gente fala assim, ele é o gestor da contabilidade, gestor fiscal, gestor... Mas o que ele está gerindo? Na verdade, ele tem a obrigação de gerir todos esses requisitos se o cliente está entregando. E a partir do momento que não entregou, ele deveria ter alguém da equipe ou ele já abordando o cliente. Né? Qual é o trabalho preventivo que a gente faz, né? Que é aí do PDCA lá, né? Exatamente. Porque se você não mensura as suas entradas, a possibilidade de você ter um monte de problemas, não só de prazo, mas às vezes a qualidade da informação, pode ocorrer. E aí você vai resolver todos os problemas que o seu cliente, que o requisito é dele, que ele deveria estar entregando para você. Então, se nós não tivermos tudo isso, aí vem de novo o mapeamento de processos, os pré-requisitos, informações e o gerenciamento disso, a possibilidade de isso ir acumulando é muito grande, porque você não está resolvendo o problema do dia a dia e a sua carteira está entrando novos clientes. E aí você perde bons clientes em detrimento de falta de gestão. Marcelo, que bate-papo gostoso. Mas o horário não nos perdoa. Né? Então, para a gente partir para o nosso encerramento, Marcelo, não sei se você conseguiria assim dizer, sucintamente, para os nossos amigos, 1, 2, 3 passos, 3, que o pessoal fala chaves, né? 3 objetivos para ele começar agora essa mudança. Fala para eles, o que eles têm que fazer? Eu acho que se você resolveu ser um empresário contábil, você precisa aprender a gostar de gestão. Você vai ter que gerir o negócio. Ele é seu, né? E compartilhar isso com as pessoas. Então, se você tem um gestor de qualquer área, ele tem que saber que ele vai ter que aprender a gerir. E aí nós temos aqui os programas dentro do Sescom mesmo. Eu me inscreveria nisso para começar a entender isso. E não é só isso. O Sescom proporciona para as pessoas o network, porque tem outras pessoas que já passaram pelo que você passou e outras que não passaram. Então, esse processo de aprendizado, né, da gente achar que a gente vai resolver tudo, não, nós temos que buscar. Né? Os métodos não foram criados dentro das organizações contábeis, os métodos de gestão foram criados fora. E nós temos que acessar isso. E aí é ter humildade para chegar e falar, cara, eu não sei fazer. E tem que buscar ajuda, né? E aí tem consultorias, tem os próprios treinamentos aqui internos, tem muita coisa para ser feita, né? Lá na Atlas, a gente sempre trouxe gente de fora, né? Hoje a gente tem por volta de 110 pessoas lá dentro, né? 400 grupos empresariais. Se eu não tiver gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de tecnologia, orçamento, como é que a gente vai trabalhar com essa turma toda? Com um nível de satisfação também dos profissionais muito alto, né? A gente tem. Então, se nós não temos, se o meu pessoal não tem isso, é claro, né, os diretores, os gestores e as próprias pessoas, o próprio profissional, porque ele também tem que gerir o seu dia a dia. Então, é uma cadeia, é uma consequência isso. E aí, de novo, a empresa se fortalece porque o conhecimento não é individual, o conhecimento ele é organizacional. E a partir do momento que você tem um conhecimento organizacional, o processo de aprendizado é muito grande. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer é buscar ajuda, né? E aqui nessa casa nós temos muito para oferecer e tem outros programas. O importante é ele buscar esse conhecimento que lhe falta, né? Que legal. Marcelo, mais uma vez obrigado pela presença, pelo seu tempo, pelo seu compartilhamento dos seus conhecimentos, de toda a sua experiência. E aí eu vou pedir então para você fazer suas considerações finais aí para a gente se despedir e já fica aqui o convite para um próximo, hein?
porque eu sei que você tem assuntos aí de gestão de pessoas, outras coisas mais que você pode nos ajudar. E já fica aqui o convite para os próximos, tá bom? Tá bom. Eu fico à disposição e acho que todos nós, contadores, precisamos mudar o nosso ponto de vista em relação a como contribuir mais com essa nação. Eu acho que esse é um desafio que a gente tem que trazer para a gente. E a gente tem essa condição de fazer. Então, nós tivemos a coragem de abrir um negócio, nós temos que ter coragem agora de transformar esse negócio. Transformar esse negócio que vai transformar outras empresas e pessoas e trazer as melhores práticas de mercado para as empresas aqui que tanto necessitam, a qualidade de vida para as pessoas que estão vinculadas a isso, seja nossos clientes, sejam os nossos profissionais. Então, eu acho que o nosso desafio é esse, e é um ótimo desafio porque a tecnologia tem condições de ajudar muito a gente. A gente precisa entender o que vai ser esse blockchain, o que essa inteligência artificial pode contribuir com a gente, o que é o processo de robotização e quantas informações a gente pode agregar no portfólio do nosso negócio que vai ajudar as outras empresas. Então, a palavra é prosperidade. Nós temos condições de trazer prosperidade maior para as pessoas. Maravilha, sensacional. Muito obrigado, Marcelo. E agradeço a você também, telespectador, que esteve conosco aí, que acompanhou esse podcast. Muito obrigado pela sua companhia. Já convido você para os próximos. 3 coisinhas que eu vou pedir para você. Curta, comente, compartilhe e também seja um seguidor da página do Sescom São Paulo. Eu sou Márcio Teruel, agradeço seu tempo e até o próximo evento.